Agora, se você é uma pessoa que não consegue prestar atenção em algo por muito tempo, não consegue se concentrar, se você começa algo, não termina por falta de foco, você começa pensando nessa coisa, só que aí depois sua cabeça tá lá em outro lugar enquanto você executa aquilo, e aí você faz meio distraído, não sai tão bom, e você quer começar a ter um foco melhor, quer prestar atenção nas coisas que você tá fazendo, fica nesse vídeo que eu vou te falar como que faz para ter foco. Assim, gente, foi recentemente que eu descobri uma coisa, eu li essa coisa no livro Trabalho Focado, e essa coisa em questão é um negócio chamado resíduo de atenção, que acontece quando você inventa fazer uma coisa, depois você faz outra, e você, tipo, você não conclui nenhuma, você começa a fazer uma, depois você faz outra, e assim, a primeira coisa que eu te digo para você parar, se você quer ter mais foco, é você parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é justamente por causa desse resíduo de atenção que eu te aconselho parar. Porque essa coisa de resíduo de atenção é tipo assim, você começou a fazer alguma coisa, bora supor, você começou a comer aqui agora. Aí você não terminou sua refeição, aí você já vai inventar, sei lá, se maquiar. Só que aí você ainda tá com aquele negócio de, eu tenho que terminar de comer, depois que eu terminar aqui eu vou ter que comer. Porque você não concluiu aquela outra tarefa que você estava fazendo. Aí, no caso, já que você pulou para a próxima e essas ideias estão na sua cabeça, esses resíduos de atenção, você acaba que não faz, você não executa direito. Você não tem o foco, porque você fica com outras coisas na cabeça, você não foca naquilo que você está fazendo. Assim, gente, ainda dentro desse de não fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem também você descansar. Porque quando você geralmente fica muito sobrecarregado, você inventa fazer várias coisas de uma vez, você acaba não tirando um momento de descanso. Então você não descansa. E o cansaço atrapalha muito no foco. E assim, varia muito, mas com a maioria eu tenho certeza que acontece que quando você tem uma noite de sono mal dormida, você fica com o foco ruim, você fica todo ruim, né? Parece que as ideias ficam tudo bagunçadas quando você tá cansado. Então, assim, o descanso é uma das partes muito importantes para você ter foco. A segunda coisa, gente, eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso, mas pelo menos para mim isso aqui é uma das coisas que mais impacta no meu foco, que é ter uma vida organizada. Porque assim, comigo eu tenho certeza que com você também, quando a vida tá toda bagunçada, não dá pra você ter foco. Quando você tá com vários problemas, você ainda não sabe a solução, você não sabe o que você vai fazer com aquilo, sua cabeça tá cheia com isso, então logicamente você não vai ter foco. Então, a segunda coisa que eu te falo é pra você ter uma vida organizada, cara. Resolva seus problemas, sem eles você não vai conseguir prestar atenção nas outras coisas que você tem que fazer, porque seu cérebro vai estar focado nesse problema, porque você ainda não resolveu. Então, assim, gente, tenta ter uma vida mais organizada. Se você tem algum problema, dê um jeito aí pra resolver, se planeja pra resolver esse problema, porque enquanto você ainda tiver com ele na cabeça, você não vai conseguir executar outra coisa com um foco bom, você não vai conseguir tirar proveito daquilo. A terceira coisa, gente, é recente que eu comecei a fazer, parece uma coisinha assim que não vai adiantar muito, mas eu juro, adianta muito, que é você anotar suas distrações. Tipo, eu achava que não ia ajudar em nada, porque assim, nunca que ajuda eu anotar, mas realmente ajuda. Quando você anota, parece que simplesmente desaparece, porque eu acho que o seu cérebro entende, eu não entendo isso aqui, tá, gente? Eu só tô falando, eu acho, minhas paranoias, que quando você anota, seu cérebro entende que, depois então eu posso resolver isso aqui, depois eu vou lembrar disso. Porque quando você não anota, fica assim, depois talvez eu esqueça, então eu vou focar nisso aqui agora pra de qualquer forma eu resolver. Mas assim, eu falo de você anotar suas distrações para quando não é coisas que nem a outra que eu falei de organizar sua vida, quando é um problema assim que você tem que resolver mesmo. Eu falo para você anotar suas distrações quando for algo tipo, você tá aqui lendo agora, aí daqui a pouco você vai ter que, sei lá, buscar sua irmã na escola. Aí você tem que se lembrar disso e aí seu cérebro tá lá com medo de você esquecer e aí fica te cobrando com isso. Você anota sua distração que aí depois você vai lembrar. É desse tipo de coisa que eu tô falando. Não é o mesmo caso da outra de ter uma vida organizada. Aqui no caso, bora dar um exemplo dessa daí, do que seria esse não ter uma vida organizada. Qual seria o problema de não ter uma vida organizada que você teria que resolver na hora diferente da distração. Bora supor que você brigou aí com seu marido. E aí você não sabe o que aconteceu, você não sabe se assim você terminou de vez ou se vocês continuam juntos. E aí isso aí fica na sua cabeça. Não é um negócio assim que dá pra você simplesmente ir lá e anotar e aí depois ir lá e resolver, porque isso fica na sua cabeça porque é algo importante pra você. É algo que tem que ser resolvido porque é importante pra sua vida. Então, esse anote suas distrações é mais pra coisa assim, não é tão importante, mas é importante, só que eu não tenho que lembrar aqui agora, eu não tenho que resolver. Se eu não resolver, não vai piorar daqui um tempos. Não importa quanto tempo passe, assim, o problema não vai crescer. E assim, gente, é importante que na hora que você vai anotar, você tenha
pelo menos um pouco de esperança que isso realmente vai solucionar. Porque se você vai lá e anota e vai pensar assim, isso não vai resolver nada, você não bota nem fé nessa diquinha aqui, realmente não vai adiantar nada, porque você já colocou na sua cabeça que não vai adiantar nada, e aí você vai continuar remoendo com um problema na sua cabeça. O quarto, gente, eu acho, é você ter clareza sobre o que você quer, você planejar. E assim, saindo do óbvio de você planejar lá a sua rotina para você saber o que você tem que fazer, é você planejar, você ter clareza sobre, tipo, eu vou dar o exemplo aqui da leitura. Quando você abre um livro e você não sabe o que você está caçando, fica muito difícil você focar. Tipo, você só começa a ler, você não sabe sobre o que é o livro, não sabe do que se trata, você não sabe o que você está caçando, as informações ali. Não dá pra você focar, você querendo ou não, você vai ter uma leitura meio passiva, porque você vai estar fazendo, vai estar executando, mas você não vai estar sabendo exatamente o que eu tô caçando aqui, sabe? Então você não vai tirar o máximo proveito daquilo, que é essa a intenção, né? A vantagem de você ter foco é você conseguir se concentrar naquilo por um longo período de tempo para você tirar proveito. Então ter essa clareza do porquê é importante, porque quando você não sabe qual é a sua intenção com aquilo, fica muito difícil, você vai focar no quê? Tipo, você nem sabe no que você tá focando. Então, você tem que ter essa clareza do que você tá fazendo. E assim, gente, ter essa clareza também é muito importante para você, em tempos difíceis, você não desistir. Um tempinho atrás, umas 2 semanas, deu essa desanimada. E assim, por eu não ter essa clareza de qual a intenção do canal exatamente, qual a intenção da minha vida, o que isso aqui junta com ela, parece que o problema dobrou, sabe? Então essa clareza é importante para quando num momento difícil chegar, você, tipo, pelo menos você sabe o que você tá fazendo. Tá difícil? Tá, mas eu sei o que eu tô fazendo? Sei. Se você não sabe o que você tá fazendo, o problema dobra. Porque assim, eu não sei porque que tenho que fazer isso aqui. Tá difícil, pra que eu vou fazer? Aí fica tudo bem mais difícil você executar, tudo perde o sentido. Então, também você ter essa clareza é importante para você saber lidar melhor com momentos difíceis. E assim, gente, eu acho que esse daqui é o quinto, não sei, perdi a conta, mas é muito importante também, e é um pouquinho óbvio, mas a gente vai sair desse óbvio, porque foi recentemente que eu percebi que tinha um negócio de ambiente também menos óbvio, que é muito importante, que a gente não presta muita atenção, assim, que é a consciência das coisas que a gente faz. Mas calma, como que eu vou explicar isso mais adiante? Mas assim, gente, a gente vai falar desse negócio de... Eu falei consciência, mas é influência que eu quis dizer mais adiante. Agora falando de ambiente mesmo, que liga com a tal da influência, só que isso aqui é mais a fundo, a gente vai entrar depois. Primeiro, do ambiente. Você já sabe que, tipo, se o ambiente está todo contra você, você não vai executar. A gente já falou nisso sobre criar hábitos. Tipo, se você quer criar o hábito de comer mais saudável, se você tem doce em casa, não vai rolar. E aí, como isso aqui implica no foco? Você que quer comer mais saudável, se você não dá um jeito no ambiente de ficar mais favorável para você, você provavelmente, você tem doces em casa, você provavelmente não vai conseguir ter esse foco na sua intenção. Você não vai ter o foco na sua rotina alimentar boa, não vai conseguir se concentrar, ter o foco, né? Na sua alimentação saudável. E tem coisas que não dá meio que pra você tirar, né? Um exemplo de uma coisa que não dá pra você tirar é da leitura. Se você tem um ambiente muito barulhento, não dá pra você não vai tirar as pessoas, né, cara? Então, não dá pra você fazer esse mesmo negócio de tirar certa coisa pra aumentar o seu foco. Nesse caso aqui não dá pra você mudar muito, você tem que dar um jeito de caçar um lugar que é mais favorável, no caso silencioso. A segunda ideia, gente, de mudar o ambiente que eu falei que brotou assim a ideia na minha cabeça há pouco tempo, que eu fui descobrir sobre a importância disso, da influência. A gente sabe que, assim, o tempo todo a gente está sendo influenciado por algo. Mas, assim, eu não tinha noção do quão era importante eu não só tirar influências ruins, mas também colocar influências boas. Porque se você só tira as ruins e não coloca uma influência boa, fica muito difícil você agir. Porque eu vou dar um exemplo aqui da leitura. Se você tira, assim, os conteúdos ruins que você assistia, e aí, de repente, você inventa começar a ler, começa nessa negócio de ter uma vida mais produtiva, e aí você começa a ler, mas não tem nada que te empurra até lá. Você só simplesmente parou com os conteúdos. Se não tem nada que te empurra até esse vou ler, fica muito difícil você ler. Você provavelmente não vai, porque não tem essa influência, não tem essa influência do ambiente. Então, assim, a segunda ideia é você, de ambiente, é você dar um jeito de modificar seu ambiente
para que tenha influências te levando a realizar aquela ação. No caso aqui da leitura, para você se empurrar para essa ideia de, bora ler que é bom, tem uma influência boa, você podia começar a ver vídeos de pessoas que leem, de ver mais conteúdo sobre leituras, porque aí isso iria te empurrar para o comportamento. E assim, foi recente que eu descobri isso e fui começar a executar, botar isso em prática. Eu tô dando o exemplo aqui da leitura porque foi justamente com ele que eu fiz. Eu coloquei até na minha tela de bloqueio a foto de vários livros, assim. Comecei a deixar meus livros mais à vista, porque eu descobri que essa influência realmente importa muito. A gente tem que ter esse empurrão para realizar as coisas. Se não tem nada que te empurra a certo comportamento, você provavelmente vai começar. Você pode até começar, só que aí depois você para, porque não tem essa influência te empurrando para lá, te mostrando que, caraca, isso aqui é legal eu continuar fazendo. Então, assim, gente, essa ideia do ambiente é a primeira ideia é você tirar as distrações, deixar o ambiente mais favorável. E a segunda é você ter algo que te empurra para realizar aquela ação. Você ter alguma influência, você se deixar ser influenciado por certo tipo de coisa. Porque já que a gente já é influenciado por tudo, querendo ou não, que a gente seja influenciado por coisas boas, que nos levem a realizar aquilo que a gente quer. O último, gente, que assim, é meio que a mãe de todos, principalmente do ter uma vida mais organizada, de você começar a reparar, começar a resolver mais seus problemas, ela é você tentar entender por que você está se distraindo. Esse aqui, como eu disse, se liga bastante com esse de ter uma vida organizada, porque justamente, se você tá lá tentando executar a coisa, você começa a fazer esse negócio que eu te falei, de tentar entender por que você está se distraindo, e aí você percebe que você está se distraindo porque, sei lá, você tá com fome, você descobre que sua vida não tá organizada, você não organizou, então, o seu almoço. Por isso que você tá se distraindo com isso. E, assim, gente, esse negócio de tentar entender o porquê que você tá se distraindo é um dos que mais ajuda, porque é a reflexão, o momento que você começa a perceber qual que é o problema e o que você tem que resolver para começar a focar mais. Então, eu te aconselho muito que você faça esse negócio aqui, porque funciona muito. Comece a tentar entender quando você tá lá se distraindo, tá tentando ler e não consegue, você vai lá e tenta entender, mas o que tá na minha cabeça? Com o que eu tô me distraindo? Enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de seguir, de curtir, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo.